Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. O idioma inglês tem basicamente duas palavras para a ave pomba. A gente tem pigeon, que é aquela mais urbana, maiorzona, né? E tem dove, que é a pomba da paz, aquela pomba graficamente representada pela cor branquinha, tudo. Inclusive, em termos de gíria, de metáfora, uma pessoa que trabalha para o governo, que está participando de discussões governamentais, discussões e é mais pacifista, é chamado às vezes de dove, tá? Então é o contrário das pombas negras, né, que dão o título desta primeira temporada da minissérie britânica em 6 episódios, que a Netflix adicionou ao seu catálogo no comecinho de dezembro de 2024, porque trata-se de uma organização capitalista, palavras da chefona, ou pelo menos da maior, da hierarquicamente mais alta que eu me lembro, que a gente vê nessa primeira temporada, diz na própria série, né? A gente não é uma organização ideológica, a gente é uma organização capitalista, é uma organização de espionagem, mas não é o MI5, MI6, não sei o que, não, é, entre aspas, sei lá, particular. E eles vendem os segredos de Estado da Grã-Bretanha para quem pagar mais alto, né? Então, por isso que são chamados essas pombinhas daí, elas não estão muito à paz. Só que o roteiro ele tem que ser muito bem feito, porque a gente vai ter que torcer para estas pessoas, ou pelo menos um grupinho destas pessoas, que assim são assassinos, que traem a pátria, que matam, né? E o roteiro faz um bom trabalho nisso. É um roteiro muito divertido, muito ágil, porque essa série foi criada pelo Joe Barton, que eu já resenhei no canal uma minissérie que tinha um detetive japonês que ia investigar algo em Londres, Giri, Raji ou algo assim, que parece que era baseada em um gibi, graphic novel, como se diz, né? Esse show aí, Black Doves, ele tem uma carona de gibi, tem uma carona de graphic novel, todos esses e outras coisas que talvez eu fale durante a resenha, todos esses elementos vão fazendo com que a gente esqueça descrença, porque se você parasse para analisar muito, especialmente ao final da temporada, você vai ver que a narrativa, que a plot, né, o enredo é bem convulsionado e para a gente não fazer pergunta e para a gente gostar daquelas personagens. Você tem que fazer um bom serviço e a carpintaria dramática aí tá muito bem feita, tá? Eu acabei assistindo com mais pressa, vamos dizer assim, essa minissérie, essa primeira temporada, porque eu vi o nome da Sarah Lancashire, que é a chefona, né? A tiazona de cabelo branco lá, a perucona branca. Eu amo a Sarah Lancashire, porque ela é da série policial Happy Valley, que eu amo, né? E é uma atriz que teve começos de novela. Ela começou em Coronation Street, né? Aquela novelona soap opera que está no ar na Grã-Bretanha desde os anos 50, 60. E aí, aos poucos, ela foi galgando degraus na crítica e tal. Ela tá fazendo uma espécie de rainha gelada nessa primeira temporada, né? Eu gostei bastante dela. Ela é a mentora da Keira Knightley, a recrutadora, tudo da Keira Knightley, meio cansada daqueles espiões mais jovens que deixam as emoções entrarem na sua vida, né? Mas que ao mesmo tempo tem que tomar decisões profissionais muito precisas e frias para que a companhia, lá para que os Black Doves, a organização prospere ou siga operando. Eu tô entre aspas, perdendo esse tempo falando da Sarah Lancashire e da personagem, porque uma das formas de você criar empatia que esse roteiro usa com esses assassinos, espiões e tal, é você mostrar essas personagens
no seu cotidiano cansado do trabalho, como um monte de nós somos, né? Meio presos, meio enjoados, só que ao mesmo tempo, quando está trabalhando ou quando é obrigado a trabalhar, quando quer trabalhar, tem que fazer o seu melhor. São vários elementos que o roteiro vai cercando essas pessoas para torná-las relacionáveis com a gente. Só que antes de falar mais sobre esse pequeno triunfo de fim de ano, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. No fundo, no fundo, no fundo, gente, é um grande especial de Natal, porque a história começa no comecinho de dezembro, antes do Natal, tal, e quando as personagens estão efetivamente celebrando a noite de Natal, as decorações e a música e o clima é tão exagerado, é tão over the top, quanto um filme do Hallmark, filme de Natal do Great American Family, só que claro, né, com muito mais dinheiro, né, os enfeites não foram comprados no Dollarama, esse tipo de loja. Mas é assim, ó, a gente tem no começo assassinatos acontecem em Londres, tá? E aí também está acontecendo o seguinte: o embaixador chinês na Grã-Bretanha morreu e a filha dele desapareceu. Vocês acham que essas coisas não vão estar conectadas? Só que tem complicadores a mais. Sabe por quê? Uma das pessoas que morreu, sem ser o chinês lá, ele era amante da Keira Knightley, né? Da Ellen. É, isso, acho que ela chama Ellen. Eu vou falar Keira Knightley para não errar, mas eu acho que é Ellen e Sam. Ela é amante, se não for Ellen, fica sendo Ellen, porque eu gostei de chamá-la de Ellen. Ele é amante da Ellen, só que a Ellen já é casada. Ela é casada com um alto político do Partido Conservador, Tory, britânico. Só que a gente descobre que a Ellen, que a Keira Knightley, ela é uma espiã dessa Black Doves. Então ela casou meio que por trabalho com ele, só que ela gosta, ela passou a gostar dele e passou a ser uma grande mãe. Tá vendo como o roteiro, se você não viu ainda, eu não vou dar spoiler na minha review, tá? Mas vai percebendo como que todo o tempo o roteiro vai dando um jeito de a gente gostar dessas personagens sem ficar questionando muito as motivações primevas, as motivações primárias dessas pessoas, né? Porque elas acabam sendo empatizáveis com a gente, porque mesmo fazendo coisas horríveis, elas são cômicas, elas erram como a gente erra, estão cansadas do serviço como a gente pode estar, podem ter casado por um motivo profissional, mas depois tratam o maridão muito bem e parece que gosta dele, né? Só que ela estava tendo uma affair, ela estava tendo um caso por amor com um dos assassinados. E daí, ela vai querer vingar. Imagina ela deixando a emoção se infiltrar no trabalho de espionagem dela. E aí, então, tem que ser trazido de volta o Sam, né, o parceiro dela, que eles falam em inglês que é um triggerman, é um homem do gatilho. Na verdade, é um eufemismo para assassino. Ele é um assassino de aluguel, né? Ele volta para Londres porque tinha acontecido um grande quiprocó na vida dele, com amor tal, os namorados, o namorado que ele tinha. Então vai ser basicamente o Sam e a Ellen, que tem os dois atores têm uma química desgramada, que vão assim começar a se infiltrar nesse mundo para Keira Knightley vai fazer a vingança dela, o Sam vai neutralizar isso, só que lembra, aos poucos a gente vai tendo a intromissão cada vez maior do assunto cada vez maior, que é a morte do embaixador chinês. Então aí vai entrando China, Estados Unidos, pode ter um perigo de guerra, imagina se esse embaixador foi morto, e a filha dele ainda, festeira do caramba, desapareceu, vida louca menina pelo jeito, né? Só que é assim, gente, a série, ela espertamente deixa essas questões geopolíticas, que seriam chatas e repetitivas, e a gente viu em trocentas mil séries, para cuidar mais
do chão da fábrica, ou seja, dos agentes das várias instituições e dos vários mundos e submundos do bem e do mal, institucionalizados ou não, que vão entrar em conflito, vão entrar em operação para resolver essa trama ou complicar essa trama. E os, vamos dizer assim, os civis, ou seja, as pessoas que são pegas de roldão por isso, né? As famílias das pessoas envolvidas, que daí você vai ter esses jogadores, né? Agentes e do submundo tal, mas com as suas divisões internas da sua vida profissional, da sua vida pessoal, como que essa vida pessoal pode, como chama, interferir nos relacionamentos, como que essa vida profissional pode interferir nos relacionamentos, tudo. Quem não viu a série pode falar, nossa, deve ser uma coisa filosófica chata, um drama. Nada, isso aí o roteiro é muito bem feito. Então, tudo isso é mostrado, é feito de uma forma dinâmica e cheia de bom humor, né? É aquele tipo de série, gente, que tem assim gente metralhada no centro de Londres e as pessoas estão passando. Não tem polícia nesse mundo, não tem nada. Por isso que eu falei que eles têm que construir isso muito bem construído para que a gente fique tão entretido e gostando tanto dessas pessoas que a gente releve, não comece a fazer perguntas e que a gente fale, é um show, eu estou me divertindo, FODASE, se isso aí não faz sentido. Isso, porque você só consegue construir isso se você tem um roteiro que é bem feito, se você tem atores carismáticos, atores que se dão bem no papel, diretores que sabem dirigir esses atores, que criam sequências bem feitas, tudo isso você tem na série, né? Então ela é uma série bem legal, bem divertida, abençoadamente, oh glória! 6 episódios, não, ela não cansa, né? Não tem aquela história de visita que depois de tantos dias é igual peixe, começa a feder. Então, gente, a gente também tem um monte de coisa para assistir hoje em dia, um monte de filmes, série, lançamento, época de Natal, compromissos. Aí você tem uma minissérie em 6 episódios que tem coisa divertida, tem personagem com gênero neutro, fazendo piada sobre isso, e o rapport, né, os diálogos entre os dois, a Kira, a Ellen e o Sam são muito legais, e coisas, né, assim, sei lá, como é que é, tem uma hora que ela tá na cozinha, ela, a Kira, com um cara que queria lá fazer mal para ela, e é claro, ela é uma máquina mortífera, né? A gente não pergunta como que aquela mulher treina isso, ninguém percebe, sabe? Por quê? Porque ela é legal, né? Então a gente não pergunta, porque a série não deixa a gente perguntar muito. Ou se a gente pergunta, a gente fala, ah, dane-se, isso aqui é para eu me divertir. Você logo entra. Mas ela tá lá na cozinha, aí ela começa, eu tenho um ralador de queijo, eu tenho tal coisa, eu tenho não sei o quê. Parece, né? Só que você sabe que, na verdade, como ela é uma máquina mortífera, ela tá dizendo para ele assim, são coisas que eu posso torturar você. E então é muito engraçado, né? E são personagens humanas, porque tem filho, o outro tem um namorado, ex-namorado, e tem toda aquela história de coisa de espionagem, né, gente? Você vai ter aquelas surpresas, sabe aquele negócio? Gente que você achava que era inocente, mas não é. Só que em série de detetive, a gente até finge que acha que as pessoas são inocentes, né? Porque a gente sabe, vai ter gente aí que está escondendo o jogo. A gente está esperando isso. Então, assim, ela é uma série que cumpre tudo que a gente está esperando de uma série de espionagem natalina. Natalina. Então tem que ter um espírito legal. Morre gente, mas é o espírito de Natal, né? Morre gente, tudo bem, tranquilo. É pra gente se divertir. Então vai acontecer todas essas coisas que a gente espera, né? Só que com uma criatividade bem grande e pode ter uma outra coisa que vai, né? Sim, te deixar, uau, que legal, não tava esperando por isso, né? Imagina no final do ano a gente ter uma série que falasse sobre um perigo real de guerra nuclear entre China, Estados Unidos
Grã-Bretanha, que sono, e que deprê. Não, tem todo esse negócio, mas a gente sabe que não vai ter guerra nuclear nada. Por quê? Porque o núcleo são aquelas pessoas ali, o relacionamento delas e as piadinhas delas e os códigos de ética ou não que elas têm e que no final são humanas. E aqueles toquinhos bem legais, né? Uma personagem que é Triggerman dá de presente para uma criança uma arminha. Né? Enfim, são essas coisinhas, né? E outras que tornam Black Doves um prazerzinho agora para fechar o ano de 2024 na Netflix. Já foi renovada para uma segunda temporada, porque assim tem uma resolução, mas deixa caminhos para complicadores, né? Aparece lá alguma coisa, uma moça nova num lugar lá que você vai ver, com uma outra mulher que você vai ver, e fala, que será que é isso? Né? Porque a gente tem o background das personagens, tem como teve flashbacks, a gente sabe da história delas, dos relacionamentos que houve, das fricções que houve. Então, assim, como são personagens bem construídas, personagens com vários lados, não são personagens planas, você tem ainda a possibilidade de mais de uma temporada, né? Dependendo da qualidade, obviamente, e da audiência que a segunda temporada tiver. Gostosinho, viu? Tchau.